Hoje, esse devocional não tem um tema específico, mas Deus vem falando muito, muito, muito comigo em questão sobre a constância, a perseverança, a intimidade. Hoje eu vou falar desse assunto, mas porque é um assunto que Deus tem tratado comigo e Deus tem falado muito ao meu coração sobre ele. E eu vou estar lendo lá em Salmos 25:14, que lá fala assim, ó: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e lhes mostrará a sua aliança. Então, aqui, o temor, aqui, essa palavra, ela não se trata de sentirmos medo dele, de sentirmos medo de Deus, mas ela tem o significado de ter consciência de quem somos e de quem é Deus. E a aliança aqui é sobre um compromisso e uma intimidade. Amém? A intimidade com Deus, ela se constrói com comunhão e é uma comunhão constante. E ela é através da adoração, da oração, da leitura da Bíblia, da busca por Deus, porque a busca por Deus, ela vai nos fortalecer, ela fortalece a nossa fé, ela dá paz, ela orienta a nossa vida. Ninguém, absolutamente ninguém, tem intimidade com alguém se não tiver uma convivência, se não tiver um diálogo ou um conhecimento da outra pessoa, certo? E com Deus não é diferente. A intimidade que a gente tem que ter com Deus é aquela cara a cara. É aquela face a face, assim como a gente conversa com um amigo, com um familiar. A gente tem que conhecer de Deus, tem que se aprofundar em Deus. E a gente só conhece se a gente o buscar, se a gente ler a palavra, se a gente mergulhar na palavra de Deus. Aí você pode me dizer: ah, mas eu já tentei tantas vezes escutar a voz de Deus, mas ele nunca me ouve. Talvez, irmãs, ele até já falou com nós, mas com a nossa falta de intimidade com Deus, de constância, tem sido tão pouca que não vemos o falar dele. Ou vemos, talvez a gente até vê, só que é o que a gente quer. Quantas vezes a gente procura a Deus, a gente ora, a gente busca, mas já sabendo a resposta dele, só que a gente fica procurando uma vírgula, talvez, no falar de Deus, ou no que a gente está lendo, ou de uma pregação que a gente está escutando, caçando respaldo para as nossas vontades. A gente mesmo coloca, não, como está no nosso coração as nossas vontades, a gente não enxerga o que Deus quer falar com nós. Deus fala de várias formas com a gente. Ele pode falar comigo e com você através de pessoas, através de um louvor. Nossa, como Deus já falou comigo no louvor aqui em casa. Eu, é, eu ligo o som aqui em casa, já teve dia de eu me derramar em lágrimas, em choro, em buscar a Deus pelo louvor e ele falar comigo, ele acalmar o meu coração, ele me trazer uma resposta, uma direção. Ele pode falar com nós através de uma pregação, pregação na igreja, a pregação que a gente escuta no YouTube, um devocional mesmo que a gente escuta. Ele pode falar com a gente em alto bom som também. Dependendo da nossa intimidade, Deus fala com a gente em alto bom som. Ele pode falar com você, comigo, através de um pequeno versículo que a gente lê e medita naquele versículo. A gente faz um devocional de manhã, a gente lê, e aquilo ali, e Deus vai falando com a gente o dia inteiro naquele versículo, em uma oração, num joelho, no secreto, ali na igreja. Quantas vezes eu já me ajoelhei e eu não tinha força.
para orar, só chorar por causa do meu problema, por causa de alguma luta que eu estava passando, por causa de uma angústia, uma tristeza. E eu só ajoelhei e eu pedi, Espírito Santo, interceda por mim. Lá em Romanos 8:26 fala, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele escuta até as orações que a gente não consegue expressar. Deus é tão maravilhoso, ele conhece a gente no mais íntimo. E como somos falhos de não buscar ele, de aprofundar na palavra, em, em ter uma constância com ele. A gente acha tão ruim. Igual a Cecília, ela tá numa fase que ela quer ficar só dentro do quarto, é aquela fase da aborrecência. Então ela quer ficar só no quarto. E como eu acho ruim, muitas das vezes, de eu querer ela em cima de mim do Cleilton, que nem o Isaac e a Alice fica. O Cleilton, nossa, o Cleilton ele fica doído. Doído quando ela chega da escola, ou ele chega do trabalho, ela não vem correndo, dá um beijo, um abraço nele. Vocês imaginam Deus? Como ele não fica? Da gente não procurar ele, da gente não ter uma constância, uma intimidade de amor. A gente enche a boca para falar que ama a Deus, mas já teve vezes de passar semanas sem dobrar o joelho, de ler a Bíblia, de ter um momento com Deus. A constância, ela começa com a fé. Fé é convicção e que se fortalece e se nutre é por meio da palavra. Mas aqui está o ponto. Deus não fala em nenhuma dessas formas sem a perseverança e a constância. E para nós ter a intimidade, nós precisa buscar, irmãs. Deus sabe, Ele sabe de todas as nossas dificuldades, sonhos, problemas, mas Ele quer escutar de nós. Em Tiago 4:8 fala assim que se nós aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós. Eu fico imaginando como Moisés, que ele tinha uma intimidade com Deus e ele falava face a face com ele. E hoje nós podemos ter esse privilégio sem intermediários e sermos guiados em cada passo que a gente dá. A oração tem que ser para a gente um estilo de vida, para ser praticado todos os dias. E a procrastinação, ela tem que ser uma palavra extinta do nosso meio. Amém? Nós, como mulheres de Deus, nós temos que nos posicionar e ter uma atitude e não recuar em nada com Deus, nada. Não recue em nada com Deus, nada que Deus te pedir, não recue. Ah, Ana Paula, mas eu não sei qual que é o meu propósito ainda. Mas como? Mas como que nós podemos saber se nós não temos constância e atitude? Em tudo que coloca na nossa mão, a gente recua, a gente nega, a gente murmura. E se tem um conselho que eu posso deixar para as irmãs, é buscar Deus de todo o coração e alma, e em primeiro lugar. Nós temos que servir a Ele como servas, que tudo que nós formos fazer para Deus seja o nosso melhor. A gente faz o melhor tanto para outra, no nosso trabalho, a gente quer entregar o melhor. E por que que para Deus tem que ser diferente? Porque para Deus é se der, se sobrar tempo, se você não tiver um trabalho, onde você tem encaixado Deus em primeiro lugar na sua vida, em todas, no seu dia a dia. É tudo que nós colocamos à mão.
para fazer, que a gente faça com prazer, que nós façamos para Deus e não para o homem. Quando nós formos adorar, que a gente dê a nossa melhor adoração. Mas também, se nós formos chamadas para tirar o lixo da igreja que seja, dê o seu melhor. Vai lá, tira o lixo, coloca um saco novo, jogue o lixo que você tirou no dumpster. Se for fazer um café que seja na igreja, faça o seu melhor. Vamos supor que a medida do café é 3 colheres para 4 onças de água. Mas você sabe que se você pôr aquela pitadinha a mais, vai ficar rico esse café delicioso. Faça o seu melhor, porque é para Deus. Deus, ele se mostra em tudo. E quando eles olharem para nós, que eles não vejam o homem, mas que eles vejam Deus. Ai, Ana, mas eu não sou capaz de fazer isso ou aquilo. Eu tenho por mim, mas eu acredito que Deus, ele não coloca nada para a gente fazer que a gente não suporta. Ele é quem capacita. Nós podemos até, porque muitas das vezes a gente não vê em nós mesmos o que Deus vê, mas Deus sabe da nossa capacidade e a gente precisa só dar o primeiro passo. Eu escutei uma música esses dias que ela dizia assim, ó, que nós precisamos dar o passo e Deus iria colocar o chão. Olha que lindo! Deus, ele é tão maravilhoso que ele só fala, vai. E se tivermos fé, vamos ser guiadas por ele sim. E, e mesmo a gente não vendo o caminho que a gente vai percorrer, mas ele sabe e ele nos guiará até o final, porque ele conhece o final desse caminho. Ele sabe, onde a gente vai chegar. Ele sabe a nossa capacidade. E isso é ter fé, é confiar em Deus. Que se Deus ele nos colocou para fazer algo, ele vai capacitar. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós somos capazes de fazer tudo que a gente quiser. Lógico, com a orientação de Deus. Aqui, desde quando eu vim para cá, eu já mexi com salão. Vou dar o exemplo de mim mesmo. Eu já mexi com salão, eu já mexi com. Já fui confeiteira aqui, já fiz bolo. E agora eu tô mexendo com fotografia. Ah, Ana Paula, mas você já sabia fazer essas coisas? Não. Eu fui na escola YouTube e no Hotmart. Tudo que eu sei, eu procurei conhecimento. Deus, ele capacita a gente, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Vamos supor, se é pastora e o pastor chega assim: não, Ana Paula, agora você vai fazer parte do grupo de louvor. Minha filha, todo mundo sabe que eu sou uma taquara rachada. E eu canto, é escandaloso na igreja, tô nem azul. É ruim, mas eu tô fazendo para Deus. Não importa o que as pessoas estão achando, eu tô fazendo para Deus. Mas aí, se o pastor falou assim: ó, Ana Paula, agora você vai começar a fazer parte do louvor, eu quero que você venha para os ensaios. Mesmo eu não enxergando, eu acredito que toda decisão que o pastor faz, que ele toma, isso é só um exemplo, irmãs. Ele, ele tem orientação de Deus, ele não faz às cegas. Ah, só porque a Ana Paula canta numa altura, lá vou pôr no louvor. Não. Se Deus colocar no coração dele e ele falar para a gente fazer, é porque Deus vê a capacidade em nós. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. O que que eu ia fazer? Lá vai eu pro YouTube e Hotmart fazer aula de canto. Mas eu ia tentar fazer o meu melhor. Eu ia tentar me capacitar para entregar o melhor para Deus. Deus, ele nos fez ser humanos muito inteligentes, mas nós mesmos. Tá doendo. Aham, então vai para lá. Mamãe tá falando aqui, ó. Deus nos fez seres muito, muito inteligentes. Vai para lá, mamãe, sorry. Deus nos fez pessoas muito inteligentes, mas nós mesmos.
proferimos sobre nossas vidas, a incapacidade. Ah, eu não consigo, ah, eu não posso, eu não sou capaz. E nós mesmos abrimos portas para Satanás trabalhar em cima disso. E o que que Satanás faz? Satanás ele vem com medo, ele vem com insegurança. Aí ele começa sempre a trazer o nosso passado em nossa mente, ele começa a trazer os nossos erros, fica nos questionando quem somos nós para fazer aquilo, que quem eu sou para fazer o que foi, o que Deus me chamou para fazer. Mas nós, como mulheres, filhas do Altíssimo, nós temos que encher a nossa boca e dizer que pelo sangue de Jesus, tudo aquilo está rejeitado, que toda seta cai por terra no nome de Jesus. E hoje nós podemos todas as coisas. É no Deus que nos fortalece. Nós, quando temos intimidade com Deus, nós temos a certeza de quem nós somos nele e, e transparecemos a confiança. Ah, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não sou capaz, mas eu sirvo um Deus que está me capacitando. E quem tem que fazer é Deus. É, talvez nós mesmos não acreditem em nós, mas nós servimos um Deus que ele conduz e que ele capacita. A intimidade com Deus faz com que Ele esteja nos conduzindo em todas as áreas das nossas vidas. Não é só na igreja, mas é em todas as áreas da nossa vida. E Ele vai trazer paz, Ele vai trazer alívio, Ele vai trazer um fardo bem mais leve, porque Ele está na frente. É igual Davi com Golias. Davi era capaz? Não, ele era o menor deles ali. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus era maior do que aquele gigante. E ele sabia que era Deus que faz, é Deus que faz. E nós temos que ter essa certeza que Deus é maior do que tudo. E que o mesmo que começa a boa obra, ele é fiel para terminar. Deus, ele tem um carinho tão grande com nós mulheres que ele coloca uma capacidade, uma força sem medida em nós. Ele nos conduz por processos que nos fortalece. Os processos da nossa vida, ele nos fortalece. É testemunho. Tudo que a gente passa serve de testemunho para ajudar outras pessoas. Eu já passei por muitas coisas na minha vida. Não que eu agradeço por isso, porque ninguém quer passar por luta para servir de, como se diz, para ser um testemunho. Quem quer falar, não, vou passar por isso para ser um testemunho mais para frente. Mas é a vida, a gente passa por situações e que vai servir para fortalecer as pessoas. E hoje, de uma certa forma, eu fico feliz por hoje a minha vida poder fortalecer outras pessoas pelo o passado que um dia foi tristeza para mim, hoje serve para ajudar outras pessoas, para fortalecer outras pessoas. E nós somos tão amadas por Ele que Ele conhece o nosso coração, a nossa alma, as nossas vontades, os nossos desejos. E Ele quer a gente pertinho dele. Uma mulher em missão, quando uma mulher está em missão, servindo a Deus, ela é amada. E ela coloca Deus sobre todas as coisas. Ela coloca Deus como prioridade. Isso aplica numa entrega total e incondicional da gente com Ele. E a gente tem que reconhecer que tudo é por Ele, para Ele e é dele, que só Ele é digno de adoração. E esse amor por nós, por Ele, transforma a nossa visão de um mundo. Sobre prioridades, sobre ações. Agora eu vou mostrar para as irmãs o meu.
o meu talento na música. Eu vou cantar um pedaço de uma música. Aí, ó, pastora, pega a visão aí, ó. Já viu aquele pedaço da música que fala assim, ó, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com lábios, nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas? As harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios na minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Essa música é um pedaço para a gente refletir. Do que adianta termos um monte de dons, ter um monte de cargo, se o principal não está sendo transmitido, que é Deus, através das nossas vidas, do que adianta fazermos tudo dentro da igreja ou em nossa vida, se não tem uma constância com Deus, se não tem uma intimidade? Nós jamais seremos o reflexo de Cristo. A gente não tem convivência com Ele, não tem, a gente não tem momentos todo dia com Ele. Porque sem isso, o que se sobressai são pessoas querendo glória para elas e querendo a glória no meio do homem. São pessoas que sempre querem ser reconhecidas, mas mas quem tem vida com Deus, ela sabe que a recompensa vem de Cristo. E é isso que a gente tem que pôr na cabeça, que tudo que a gente faz, a recompensa não tem que ser do homem. A recompensa ele vem de Cristo. Por quê? Porque a gente está fazendo para o homem, não, a gente está fazendo para Cristo. A gente faz é para Deus. Nós adoramos a Deus é de várias formas. É no servir, é no cantar, é no buscar, é no andar, é no vestir e principalmente no falar. A nossa vida é adoração a Deus. Mas se tivermos constância com Ele, se tivermos uma vida com Ele, e é uma palavra que tem que ser transmitida por nós, em todos os nossos comportamentos. Amém? Vamos orar? Então vamos, fecha os olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, nos colocamos agora na tua presença, Senhor. Eu agradeço pela vida de cada irmã que está aqui. E eu quero apresentar elas a Ti, ó Pai. Pai, esteja fortalecendo, Senhor, todas nós. Pai, que a gente venha ter mais constância e intimidade contigo, Senhor. Que a nossa vida venha falar de Ti. Que o nosso andar, nosso falar, o nosso vestir, o nosso comportamento seja um reflexo de Ti, Senhor. Que a gente venha ter mais constância em estar contigo, ó Pai. Que a gente venha te buscar, ó Pai, de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, Pai. Que isso venha ser todos os dias, ó Pai. Que isso venha ser um estilo de vida, ó Pai. A tua palavra foi falada neste momento, mas quem convence não sou eu, ó Pai, mas é o teu Espírito Santo. Então, vai de encontro, ó Pai, a cada coração neste momento e convença, Senhor, da tua palavra, Pai. Pai, no nome de Jesus, que todo ataque de Satanás, toda seta, caia por terra no nome de Jesus, ó Pai. Continua, Senhor, falando no coração das irmãs. Fecha toda brecha, ó Pai, que foi aberta, Pai, no nome de Jesus. Que as nossas irmãs sejam mulheres fortalecidas pelo Teu Espírito, ó Pai. Que sejam mulheres de ousadia, que tenham prazer em estar em Tua presença, que tenha prazer em Te buscar, Senhor, que tenha prazer em ser servas de Ti, a fazer a Tua obra, levar a tua palavra, Senhor. Capacita, Senhor, cada irmã.
para fazer o que o Senhor venha pedir para elas, ó Pai. Capacita para cada propósito que o Senhor tem com elas, ó Pai. Que elas venham, Senhor, gozar em tua palavra, Pai. Estar em tua presença, Senhor. Que isso, ó Pai, seja em todos os dias, em todos os momentos, Senhor. Que elas venham, Senhor, falar do teu amor dentro da sua casa, ó Pai, no seu trabalho. Que elas venham, Senhor, alcançar vidas que precisam de ti, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, como instrumento em tuas mãos, Senhor. Fala o que o Senhor quiser, faça como o Senhor quiser. A nossa vida pertence a ti, ó Pai. Faça como tu queres, Senhor, no nome de Jesus. Guarda, Senhor, a família de cada irmã que tem se colocado na brecha, que tem se colocado posicionada para fazer o que o Senhor pede, Senhor, no nome de Jesus. Continue, Senhor, mais uma vez capacitando nós, ó Pai. Cura, Senhor, os corações feridos, ó Pai, no nome de Jesus. Traga paz, alívio, um fardo mais leve, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que eu venho te pedir, ó Pai, essa noite. No nome de Jesus, que a tua palavra fique impregnada no coração delas, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez falando em teu nome, ó Pai, do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.